Paz do Senhor. Vou aproveitar que você está em pé. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. É a primeira vez, mas já me sinto de casa. Posso? Amém. Meus agradecimentos ao pastor Samuel, ao Paulo, que é o líder, e estendo esses cumprimentos a toda a igreja. Amém? Gênesis capítulo 27. Versículo de número 24. O Espírito de Deus vinha ministrando ao meu coração que hoje eu falaria a uma geração que tem fome de Deus. Eu acredito que já estejam todos aqui, amém? Meu coração está pulsando forte. E eu sinto que quando isso acontece, o Espírito de Deus tem algo muito extraordinário a revelar ao nosso coração. Não por quem fala, porque é só um instrumento, mas pelo propósito que Deus estabeleceu à sua igreja. Amém? Gênesis 27, versículo 24, ele fala assim: E ele disse: És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: Eu sou. E ele disse: És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: Eu sou. Vou pedir também que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. E o versículo de número 17. Lucas capítulo 15, versículo 17, ele diz assim: E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus servidores. Pode se assentar à vontade, em nome de Jesus. O Espírito de Deus, desde o dia em que recebi esse tema, identidade, ministrava ao meu coração sobre as circunstâncias que envolvem a construção dessa identidade. Nós vamos sempre citar que a influência é um dos mais evidentes meios de construção de uma identidade. As pessoas que nos influenciam, nos formatam de uma forma extraordinária. Uns para o bem, outros para o mal. E isso nos dá a capacidade de dizer que as pessoas que nos cercam, elas evidenciam qual a identidade nós carregamos. Mas o Espírito de Deus, há algumas horas atrás, me trouxe esse texto. E ele quebrou as minhas pernas, porque me fez sair completamente das minhas anotações. Então eu quero falar bem devagar, mas com precisão daquilo que ele vem palpitando dentro do meu coração, sobre essa construção da identidade. Para isso eu preciso chamar a sua atenção para o contexto exatamente desses textos que nós lemos. A identidade embasada em Atos 11 vai trazer que os discípulos estão sendo pela primeira vez chamados de cristãos,
derivados de Cristo porque eles pareciam com Cristo. A evidência disso tudo é uma das coisas que mais vai se destacar nessa fala de Deus sobre a sua igreja essa noite, que é propósito. Eles se destacavam pela sua aparência com Jesus, exatamente pela mensagem que carregavam e pelo que eles faziam no que concerne à execução do chamado e da responsabilidade do propósito que Deus, por intermédio de Jesus, havia estabelecido sobre eles. Mas em Gênesis, nós vamos encontrar um homem já velho, nós vamos encontrar um homem já avançado em seus dias, que para se despedir dos seus filhos, e especificamente do seu filho mais velho, o primogênito, ele chama o seu filho à parte, e o meu coração começa a palpitar aqui. Qual vai ser o momento que Deus vai nos chamar à parte, para estabelecer sobre a nossa vida o propósito que vai definir a identidade que nós iremos carregar até os últimos dias da nossa existência. O pai, já velho, chama o seu filho à parte. Isaac, já avançado em seus dias, olha para Esaú e diz: eu estou velho, os meus dias já se passaram, eu não sei o dia que eu vou morrer, mas eu preciso que você me faça uma coisa. Eu preciso que você pegue as suas armas, eu preciso que você pegue o seu arco e que você se direcione para buscar algo, uma caça para que eu possa comer. Aqui dá para nós percebermos que o pai tinha em seu coração uma palavra muito firme sobre a identidade do seu próprio filho. Quando ele diz: pegue suas armas, pegue o seu arco e vá atrás de uma caça para que eu possa me alimentar pela última vez, ele está dizendo assim: filho, você é guerreiro. O pai conhece muito bem a identidade que ele concedeu ao seu filho, e isso está sendo manifesto através de um propósito. Você vai pegar o que você tem e vai sair na direção da selva, da floresta, e vai conseguir uma caça para que eu me alimente. Ele não está simplesmente dizendo com as suas palavras em sentido literal: você é um guerreiro, mas ele está dizendo: eu conheço a sua experiência. E o Espírito de Deus me faz introduzir esse sermão para trazer uma lembrança ao seu coração. Deus conhece as suas experiências. Nada passa alheio aos olhos do Pai. Quando o Pai fala sobre a nossa identidade, Ele não está falando sobre um discurso. Ele está trazendo uma realidade que é uma experiência prática de quem você é e do que você tem vivido a partir do que Ele está falando. O grande abismo da existência do nosso cristianismo é desconstruir completamente com a nossa vida aquilo que o Pai está falando ao nosso respeito sobre a nossa identidade. E a pergunta que eu te faço é: você já chegou no seu secreto para perguntar para Deus qual foi a identidade que Ele depositou na sua história? Ou você absorveu aquilo que você ouviu um dia de uma pessoa que sequer gosta ou sequer te ama? E você absorveu aquilo como uma verdade para você, e você abraçou aquela falsa palavra como uma verdade, e hoje você vive a sua vida através de algo que você ouviu de alguém que não te ama. Sob que palavra você determinou a identidade e a vida que você leva? Tem muitas pessoas que vivem traumatizadas com palavras que elas ouviram um dia. O Espírito de Deus está mandando te perguntar: você já parou para conversar comigo sobre o que eu tenho falado ao teu respeito? Você lembra de Jó? Lembra que Deus chegou e percebeu que Satanás estava perto e olhou para ele e disse: olha, eu tenho um testemunho a lhe contar. Está vendo meu filho? É fiel, temente, é justo, se desvia do mal.
E não é que ele era isso mesmo. Um cristianismo de excelência é uma vida que confirma o que os céus estão falando ao meu respeito. O que Deus está falando? Às vezes a gente se empolga muito com o que Deus está sentindo. E de fato, o coração de Deus pulsa um amor que nós não conseguimos medir. Mas o que Deus pensa? Você já parou para pensar sobre isso? O que está se passando pela mentalidade de Deus? Nós entramos numa vida tão automática que nós achamos que Deus é obrigado a nos acordar todos os dias. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não faz isso por obrigação. Então o que se passa na mente dele para te acordar? O que será que Deus está enxergando que você não está conseguindo ver? Qual é a motivação de Deus para não te fazer dormir e simplesmente não acordar mais? O que Ele está pensando? Eu gosto do salmista porque o salmista vai dizer assim: quão preciosos são para mim os teus pensamentos. E é o próprio Deus que vai dizer assim: como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos. Mas a Bíblia vem para dizer e confortar o nosso coração e revelar o que Deus pensa, porque ela traz uma palavra de conforto no profundo da alma, dizendo: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma vida. E essa vida é uma vida em abundância. Então, Isaac, ao dar um propósito ao seu filho, está determinando sobre ele uma identidade que ele precisa assumir. Amém? Ele vai cumprir o que seu pai falou. Ele pega as suas armas, ele pega o seu arco, pega a sua roupa e se prepara, porque se ele tem armas, se ele tem arco e se ele tem roupa, é porque ele já vive uma experiência de acordo com a identidade que seu pai revelou a ele. Mas esse capítulo 27 é uma tragédia, porque o pai está com fome. E se, para cumprir o propósito, eu tenho que levar em consideração que a minha vida está de pé para corresponder um anseio do coração do meu pai. Eu descobri que eu só posso viver para a glória dele, que eu não vou conseguir satisfazer nenhum outro propósito humano que se sobreponha a arrancar todos os dias um sorriso no rosto de Deus. Ele pega a experiência que tem e sai. E ele vai tentar corresponder ao anseio do coração de seu pai. Só que nesse dia, Esaú não consegue pegar nada. Chega um determinado momento que, dominado pelo cansaço, Esaú encontra quem? Seu irmão Jacó. E qual é a primeira expressão que Esaú vai usar para Jacó? Eu estou com fome. Mas quem estava com fome não era o seu pai. O que você absorveu do que o seu pai falou? A necessidade ou o propósito? Quando a nossa identidade é forjada pela nossa necessidade, nós somos extremamente momentâneos. E a circunstância vai nos moldar.
Por que Esaú está parando a caçada dele naquele momento? Porque está cansado. Por que Esaú está parando a caçada dele naquele momento? Porque ele está com fome. A circunstância está falando: esquece o que seu pai falou. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. O Espírito de Deus está mandando perguntar para você: em que lugar da guerra você esqueceu o que seu pai falou a seu respeito, para viver de acordo com a necessidade e com a circunstância que bateu na sua porta? Eu queria que você parasse para pensar. Em que momento a dificuldade falou mais alto do que a voz do teu pai, determinando quem você é? Aleluia. Eu vejo o Espírito de Deus tocando corações. E o Espírito de Deus vai dizendo assim: lembra do que eu falei ao seu respeito? Quem tem uma identidade firmada na palavra que um dia saiu da boca de Deus, não vai viver com o coração completamente preenchido pelo julgamento que o mundo tem a oferecer. Mas e o que Deus falou? O que foi que Deus disse que caiu no esquecimento? Porque a sua vida está tão corrida que você não consegue lembrar o que Ele disse um dia. E o Espírito de Deus está mandando perguntar para alguém especificamente aqui: era para ter sofrido menos se tivesse dado ouvidos apenas a mim. A necessidade está falando mais alto para Esaú e está tirando Esaú do foco. Tu não é guerreiro? Sim. Por que você está com fome? É porque eu não estou dando conta mais. E é aí que Esaú toma a pior decisão da sua vida: vender a sua própria posição para satisfazer nele aquilo que deveria estar sendo satisfeito no pai dele. Eu não sei você, mas isso me constrangeu de uma forma. Porque nós estamos tentando satisfazer em nós aquilo que deveria ser satisfeito no nosso pai. Identidade firmada naquilo que Deus está falando. Sabe o que Deus falou sobre Jesus quando ele foi batizado? Esse é o meu filho amado e ele só me dá prazer. Se nós ficarmos em silêncio e Deus resolver abrir os ouvidos de todos para a sua voz audível, o que Deus falaria ao seu respeito? Eu vim aqui somente resgatar a sua memória. Que se Deus falou algo ao teu respeito, é isso que está te mantendo vivo, até o dia que você concretizar o cumprimento daquilo que Deus está falando ao seu respeito. Quer dizer que eu não vou morrer enquanto eu não cumprir? Não. Estou querendo te dizer que você está ganhando mais um dia. E que você já não tem mais tempo para pensar se vai ou se não vai. Por quê? O pai está morrendo. O tempo está acabando. Você só tem o hoje. Você só tem o agora. Para absorver o que o pai está falando ao teu respeito. E viver de acordo com essa realidade. O reino não admite procrastinar propósito. Não dá para jogar amanhã
jogar para amanhã aquilo que é eterno. Marcos, mas eu estou tentando desenvolver aquilo que Deus colocou dentro de mim e juntar para um dia. Que dia? No amanhã eu quero me tornar uma referência do reino. Mas que amanhã? O tempo está acabando. E o Espírito de Deus está convocando a sua igreja nesse último tempo, para que eles sejam de fato chamados de cristãos, derivados de Cristo, porque eles pareciam com Cristo. Identidade é uma chave para a morada eterna. Isso é muito claro na Bíblia. Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz e aconteceu. Ele diz: afaste-se, porque eu não conheço você. Identidade é a chave. Primeira pergunta que você tem que responder a partir do que Deus está falando é: quem eu sou? E aqui eu pulo para o segundo texto que nós lemos. Porque no primeiro texto em Esaú a história termina com um homem vendendo tudo que tem, e principalmente a sua condição de filho primogênito, porque ele está com fome. Aí vem o segundo texto, que eu não sei se você reparou, mas existe uma coincidência muito grande. Porque em Lucas capítulo 15 você vai encontrar um outro pai com outros dois filhos. Aí o mais novo olha para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Para Esaú, o pai está morrendo. Para esse jovem, o pai já morreu. Porque a herança é assunto para quando aquele que detém os bens morre. Mas o pai está vivo. Mas para ele, já está morto. O pai não questiona, simplesmente entrega. Só que leva alguns dias entre o momento em que ele recebe o que ele tem direito e o dia que ele vai embora. O Espírito de Deus ministrou algo forte ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Deus sempre vai te dar um tempo para pensar melhor na decisão que você está querendo tomar. A Bíblia diz que não passou muito tempo, ele foi embora, sem perceber que já começou perdendo, porque deixou para trás quem não deveria deixar. Viveu da forma como bem entendeu, até que um dia a fome veio. Lembra de Esaú? A fome bateu na vida daquele jovem e ele começou a pensar. Talvez ele deve ter pensado: o vazio do meu estômago não é maior do que o vazio do meu coração. Cadê meu pai? Aqui eu sou um empregado, lá eu era filho. Cadê meu pai? Aí a Bíblia diz assim: e caindo em si, um dos fatores que a Bíblia elenca como um start para a construção da identidade é aquilo que nós chamamos de metanoia. É uma mudança profunda de mentalidade. E aí vem esse jovem com fome e de repente ele começa a pensar. É fácil pensar com fome? Mas a Bíblia diz que ele cai em si. E ele lembra que ele tem um pai.
E ele resolve voltar para o pai dele. Sem muitas esperanças de ser recebido, mas ele decide voltar. Não vai levar nada do que ele tinha, porque ele perdeu tudo, mas ele decide voltar. E ele ensaia o discurso dele. Quando eu chegar para o meu pai, eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra o céu e contra ele, que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai nunca chegou a responder o questionamento dele. Ele volta, o pai enxerga ele lá na frente, o pai corre, o pai abraça, o pai dá um beijo nele. E quando o filho ensaia o discurso e quando ele vai dizer ao seu pai, o pai olha para os seus trabalhadores e diz: prepara a comida. Em que momento o filho falou que estava com fome? No primeiro texto que nós lemos, é um pai com fome, pede para o filho, vai caçar. O filho abraça a fome e esquece as palavras. Tragédia. Agora o filho volta com fome. E o pai está entendendo. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Não se preocupa. Eu vou providenciar o seu alimento. Eu vou restabelecer as suas forças. Entra. E o que mais me chama a atenção é, o pai manda pegar uma sandália nova. O pai manda pegar uma roupa e um anel. E o que mais me intriga é que tudo isso cabe nele. É como se a Bíblia trouxesse uma lição para o nosso coração. Você levou embora aquilo que você achava que era importante. O que ficou comigo era essencial. Você não precisa de muito, você só precisa estar comigo. E a roupa deu certo, a sandália deu certo, porque ele nunca ia conseguir crescer distante do pai dele. E ele vai se alimentar, ele vai abraçar a festa, mas acima de tudo, vai entender quem ele é, a partir do que o seu pai está fazendo ao seu respeito. Eu tenho um conselho para te dar. Considere o que Deus pensa. Considere o que Deus está falando. Existe uma fome dentro de nós que só a presença de Deus pode saciar. Os homens concordam que dentro do ser humano há um vazio exatamente do tamanho de Deus. Mas nós precisamos silenciar o que o mundo está falando para ouvir o que Deus tem a dizer. O Espírito Santo está dizendo assim: pega o volume do mundo e abaixa. E vem ouvir a minha voz. Dizendo: esse é o meu filho amado e ele só me dá prazer. Essa é minha filha amada e ela só me dá prazer. Enquanto a necessidade de falar mais alto no seu coração, sua fé terá altos e baixos. Mas quem tem identidade firmada a partir do que Deus está falando, circunstância vem, luta vem, Ele é o mesmo. Sabe de uma coisa? E eu encerro aqui. O mundo tem uma expectativa que os filhos de Deus se manifestem. E Esaú traz essa ideia. Nós taxamos Jacó de trapaceiro, enganador.
Mas o espaço para o enganador surge quando aquele que deveria estar em evidência pela identidade que tem, deixa de lado a própria identidade para viver de acordo com a sua necessidade. Eu sou a mudança que eu preciso e busco no mundo. Eu sou o avivamento que estou clamando para que Deus derrame sobre a minha geração. Porque se não partir de mim, eu nunca vou participar e nunca vou viver. Posso orar pela sua vida? Se coloque de pé. Coloque mais uma vez a mão no coração. Eu queria que nessa oração você não falasse nada. Ah, mas eu ia aproveitar para... Não. Faz silêncio. E apenas ouça. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está dizendo: abrace o meu propósito, e você sempre saberá quem você é em mim. Deus está dizendo: abrace o meu propósito, e a ansiedade nunca mais vai ter espaço, porque você terá comunhão com aquele que era, que é e que há de ser para todo sempre. Deus está dizendo: abrace o meu propósito, e eu abraçarei a sua vida até o final dos tempos. Deus está dizendo: abrace o meu propósito, e eu vou te dizer quem você é. Você não precisa de muitas vozes, você só precisa de uma voz. De um Deus dizendo: esse é o meu filho, essa é minha filha. A voz de Deus é a única que consegue acalmar as tempestades. E a sua identidade depende do quanto você consegue ouvir e viver de acordo com o que Deus está falando. Talvez eu tenha puxado mais o teu pensamento do que o teu coração essa noite. Mas vai valer a pena. Se uma mudança de mentalidade acontecer hoje, a igreja vai ganhar muito no amanhã. Pai, essa é a sua noiva, lavada e remida no seu sangue. Mas eu também te apresento uma juventude que representa não só o futuro da igreja, mas também o agora. Pai, é sobre eles essa noite. É sobre eles que eu oro e te peço, Espírito de Deus, penetra no coração deles nesse momento. E que a tua voz venha produzir um eco. Que tudo aquilo que o teu Espírito falou conosco essa noite reverbere por dias, semanas, meses, anos. Que a partir de hoje os teus filhos de fato nunca mais sejam os mesmos, porque profunda foi a tua voz, adentrando dentro perfeitamente do nosso ser, nos trazendo a evidência de uma mentalidade iluminada pela luz da sua palavra. Por isso eu te peço, Pai, traga a memória dos teus filhos, palavras que um dia foram liberadas sobre a vida deles através da tua boca,
que tem determinado a identidade deles, apesar de qualquer circunstância. Eu te peço que os teus filhos sejam fortes para vencer as adversidades, sem abandonar um direito constituído pelo Pai, de serem feitos filhos. O mundo quer apagar essa identidade, Pai, mas eu te peço, preserva os teus filhos. E assim como Jesus orou, eu quero reverberar essas palavras essa noite. Eu não os peço que os tire do mundo, mas eu te peço que livrem-os do mal. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero selar essas palavras no coração da sua noiva, e que eles jamais venham esquecer essa noite, porque o Senhor falou, e as suas palavras determinarão diariamente quem nós somos em Ti e quem representamos para o mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.